Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu me chamo Ana Paula, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sou da comunidade da Glória de Deus, aqui na minha cidade. E venho aqui contar o testemunho do arrebatamento, sobre o arrebatamento da igreja. E foi algo muito rápido, mas muito profundo, muito sério. Para quem acha que ele vai demorar, eu quero te dizer, ele está às portas. Os sinais estão aí e está tudo se cumprindo. O Senhor está com pressa na obra. E eu lembro que, eu nem pensando, eu estava uma certa desobediência e eu pensei que eu estava certa na presença do Senhor. E uma certa noite eu deitei e o Senhor me transportou para um lugar como se fosse um hospital. Quando foi eu e minha mãe, quando a gente chega lá tinha uma janela enorme, onde assim, tipo um blindex, mas era muito grande a janela deste lugar. Mas a minha mãe tinha ido para lá para a gente orar pelas pessoas. Parecia um hospital porque tinha gente ligada no soro. Eu lembro de uma senhora que estava ligada no soro, ela estava com um vestido até bonitinho. E pessoas passando para lá e para cá, mas a minha mãe ali para fazer a obra, para orar. De repente, começou um estrondo. De um estrondo, eu vi as pessoas sumindo. Essa senhora que estava tomando soro mesmo sumiu. As pessoas começaram a gritar. Eu vi pessoas que estavam passando por mim sumindo. Quando eu fui olhando para o lado da janela, enorme a janela, eu vi os pontos de luz, as pessoas que estavam sendo arrebatadas de baixo para cima, e quando chegavam a uma certa altura ela sumia como se fosse um ponto de luz. E nos 4 cantos da terra eu vi pontos de luz assim, era como se fosse aqueles foguetes quando explode, chega lá em cima daquele clarão, e as pessoas foram sumindo. E começou a gente gritando porque as pessoas foram sumindo. E no sonho foi muito claro, foi muito vivo este sonho. E eu comecei a desesperar e falar com minha mãe: mãe, as pessoas estão sumindo, é um arrebatamento, mãe, um arrebatamento. Quando eu cheguei assim, da janela que eu via o povo correndo lá embaixo, no desespero, e bate carro daqui, e bate carro de lá, e pessoas gritando, crianças sumindo, todo mundo, sabe, praticamente desaparecendo. E as pessoas que iam ficando com as mãos vazias, iam chorando desesperada, mãe chorando por causa de filho, marido por causa da esposa, esposa por causa de marido, e vice-versa. E eu saí deste lugar e eu fui correndo pro meio da rua, e eu falei assim: meu Deus, eu aqui. E aí eu comecei a ver aqueles pontos de luz que foi diminuindo. Foi muito rápido, foi um piscar de olho. Foi rápido. Aqueles pontos de luz acabaram. Aí eu vi só uma luzinha que se fechou no céu. E aí eu vi que tinha acabado. No sonho, na visão, o Espírito Santo de Deus tinha saído. Eu senti uma tremenda angústia, um desespero. E eu falava para minha mãe: mãe, nós ficamos. Eu fiquei. O desespero, irmãos, era tão grande o desespero na minha alma, que eu chorava, eu gritava, e eu falava: eu fiquei. Eu tinha ficado. No sonho, a minha mãe também tinha ficado. E eu falei: como eu fiquei, Senhor? Por quê, meu Pai? Por quê? Eu estou fazendo a tua vontade, estou fazendo a tua obra. Eu fiquei. E eu perguntava para um e para outro. Eles falavam: não, ele não voltou não, porque eu estou aqui. Eu não fui arrebatada, era para me ter ido. Eu falei: não. Eu perguntava a pessoas que estavam desviadas: fulano, você ficou, Jesus voltou, aqui voltou que nada, ele não voltou não, se voltou também não estou nem aí. Eu saía desesperada no meio da rua, e aquela confusão, era multidão que tinha ficado, uma multidão sem fim, e o Espírito Santo de Deus já não estava mais na terra. O vazio era muito grande, o desespero das pessoas correndo de um lado para o outro era muito grande. A angústia tomou conta da terra, as nuvens começaram a se escurecer, o tempo fechou. E só via o povo desesperado. Você só escutava gritos de desespero, de socorro, pessoas lamentando, chorando de joelho.
e pedindo socorro, meu Deus, eu fiquei, só escutava isso, e eu no meio deles falando que eu também tinha ficado, e eu naquele desespero, naquela angústia, e foi muito real. O tempo escureceu. No momento que o tempo escureceu, eu olhei para o céu e falei: Pai, me perdoa. Eu fiquei. E antes de eu acordar, o Senhor falou ao meu coração naquele sonho: ainda há tempo. Corra enquanto ainda há tempo, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Ainda há tempo. Corra, porque está muito perto disso tudo acontecer. Isso foi só um aviso. Eu estou voltando. E eu acordei em pranto de choro, como eu estava chorando no sonho. Eu acordei em prantos de desespero. E eu comecei a mandar áudio para um tanto de gente. Muitas pessoas acreditaram, outras não acreditaram, mas o Senhor falou que ia ser assim mesmo. E outros não acreditaram. E outros acreditaram. Muita gente, esse áudio correu pelo WhatsApp afora. Mas muita gente não acreditou. Falou que eu estava confusa. A outros falaram assim: não, irmã, tem que consertar mesmo. Mas aí é que vem a pergunta. Eu estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, eu e minha mãe, fervorosamente. Será por que nós ficamos? Alguma coisa nós estávamos deixando para trás. Porque se nós não obedecer, nós vamos ficar. Ah, mas isso não tem nada a ver. Para o Senhor é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E nós tinha ficado. Hoje eu entendo por quê. Porque eu estava em desobediência com o Senhor, achando que estava fazendo a vontade de Deus e não estava fazendo, não estava agradando o Senhor. Eu não posso mentir. E se for olhar pela minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher de Deus fervorosa, que você olha para ela e fala assim: nossa, que mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Mas há algo na minha mãe que ela precisava de consertar também. Como todos nós precisamos. E o Senhor, ele não tem convicção com o pecado. Ou você serve a ele, ou você não serve. Se ele voltar hoje, nós temos que estar preparados. E eu não entendia por quê. Eu achava que eu estava bem, que eu estava fazendo a obra. Eu precisei ser acometida por uma enfermidade para entender o que o Senhor queria para mim. E o que estava acontecendo. Porque eu perguntava para ele por que eu tinha ficado. Por que se eu estava na casa dele, servindo ele, fazendo a vontade dele, renunciando, segundo a mim, às coisas do mundo? Mas o Senhor nos conhece por dentro. A renúncia começa de dentro para fora. Não adianta nada a gente mudar nossas vestes se a renúncia não estiver de dentro para fora. E é essa renúncia que o Senhor quer de mim e de você. Que a gente renuncia todo o pecado do mundo e volte para Ele. E hoje eu vejo com os meus olhos abertos. Hoje eu vejo o quanto eu estava errada. E realmente, se ele tivesse voltado, e eu tinha ficado. Eu tinha ficado. Hoje eu entendo. Hoje, perfeitamente, eu tenho certeza que eu não fiquei porque Deus era injusto, não. Ele é justo. E ele já estava me avisando de hoje. Mas o Senhor, ele é fiel. Então eu precisava contar esse testemunho. O Senhor tem alertado a igreja. As pessoas não têm dado ouvido. E o Senhor Jesus está às portas. Eu já vi vários testemunhos de arrebatamento da igreja e as pessoas não estão acreditando, estão achando que a gente está brincando e que isso é coisa da nossa cabeça. O Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele promete. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Não tem, se mais 2000 anos atrás ele falou na sua palavra que estava próximo ao fim, imagina agora. E outra, se o Senhor Jesus voltar para mim individual, eu tenho que estar pronta para morar na glória. Nós temos que entender que ele pode voltar para a gente individualmente. E se ele voltar para você, se ele voltar para mim, ele vai voltar para a igreja toda. Mas ele pode nos pegar primeiro. E a gente não assistiu ao arrebatamento, vai ser arrebatado de uma morte física. Antes de vir o arrebatamento. Então nós temos que estar firme na presença do Senhor, obediente à voz do Senhor, não tentando fazer de esquerdo, porque Deus, ele não tem por inocente. Eu tenho certeza que muitos não estão inocentes. Estão descendo a sepultura sabendo, porque o Senhor, ele não permite ninguém descer sem conhecer a palavra, sem ele mostrar, sem antes ele falar. Ele avisa antes. Ele mostra antes. É nós que temos o nosso coração duro, a nossa serviço, e não queremos obedecer à voz de Deus.
O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor também não tem prazer na nossa vida quando nós estamos na vida errada, quando nós estamos achando que estamos agradando o Senhor da maneira que nós estamos e não perguntamos para o Senhor o real conserto. E o conserto que Ele quer de mim e de você. Nós não podemos agradar o mundo. Ou nós somos amigos de Deus ou inimigo. Se nós somos amigos de Deus, nós temos que ser inimigo desse mundo. E esse mundo não provém do Senhor. Esse mundo jaz do maligno. Então esse é um pequeno testemunho para alertar as irmãs, alertar a igreja. Conserta, porque o Senhor vai buscar uma igreja. E está muito próximo, irmãos. E está muito próximo. Jesus está voltando e Ele está pegando a dedo os seus escolhidos. Corre enquanto é tempo, conserta a tua vida. Pede para o Senhor te mostrar, porque Ele vai te mostrar. Da mesma forma que Ele me mostrou. E tem mostrado os outros vasos dele. Ele vai te mostrar. Pede, porque o Senhor, Ele é fiel. Mas esteja preparado, porque a angústia que a gente volta é muito grande. A dor de ter ficado, irmãos, eu não desejo para ninguém. Quando eu acordei, que eu falei, ainda bem que há tempo, só que eu achei que eu ia consertar. Só que eu precisei de entrar numa enfermidade para o Senhor mostrar para mim o que Ele precisava de conserto. Pede para o Senhor hoje. Senhor, onde eu preciso consertar? Da mesma forma que o Senhor mostrou a irmã Ana Paula, da mesma forma que o Senhor mostrou para as outras irmãs, fala comigo também. Amém, irmãos e irmãs? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Que esse pequeno testemunho seja para edificar a vida de vocês. Eu não estou aqui para bater em ninguém. Eu só quero um desejo do meu coração. Que o Senhor Jesus venha arrebatar a igreja dele e que nós possamos subir e cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, vamos pensar nisso. Ele está voltando. Ele está voltando. Nosso tempo está curto. É muito pouco. Nós temos que ter certeza para onde nós vamos. Aleluia. Quem já foi arrebatado no inferno sabe a tristeza que é. Misericórdia. Então nós estamos aqui para uma preparação para subir. E para subir não vai subir de qualquer maneira. Não vai subir. Vai subir uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ah, mas é para o Senhor, irmãos. Pergunta o que é do Senhor e o que não é. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Que Jesus abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada um que ouvir este áudio. Em nome de Jesus.